convosco, amém? Vamos dar início à nossa segunda aula sobre a Reforma Protestante. Antes, vamos fazer a leitura de um texto. Não precisa abrir, tá? Eu vou ler para vocês. Fica em Isaías, capítulo 55, versículo 1 e 2. Diz assim o profeta Isaías: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, compre vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos vivos hoje aqui, Senhor. Reconhecemos sua mão, Senhor, na nossa semana, na nossa vida, nos guiando, protegendo e ajudando, Senhor, a chegarmos até aqui hoje. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a buscar aquilo que é bom, Senhor, não só na sua palavra, mas na história da igreja. Ministra ao nosso coração o evangelho verdadeiro do seu Filho Jesus Cristo, Senhor. Aquele que vem direto do seu Espírito por meio da sua palavra. Ajude-nos a enxergar, Senhor. Tem misericórdia de nós, por meio do seu Santo Filho. Amém. Amém, irmãos. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou na porta da igreja de Wittenberg suas 95 teses, mudando para sempre a história da igreja e do mundo ocidental. Semana passada a gente viu um pouco de como era esse cenário pré-reforma, pré-Lutero. A gente viu como estava a situação da igreja e um pouco da situação política da época. Também vimos dois principais nomes antes de Lutero que se levantaram contra as doutrinas da igreja em suas respectivas épocas. E hoje a gente vai ver um pouco de como era a percepção do evangelho e da teologia, na época de Lutero, como a gente vai ver o impacto disso na vida dele, e a gente vai ver o que foi o estopim, né, o que foi aquilo que gerou no coração de Lutero para que ele fizesse suas 95 teses. E aí a gente vai hoje até um evento que chama Dieta de Worms. A gente vai entender um pouco o que foi esse importante evento para a Reforma Protestante. Mas recapitulando um pouco o que a gente falou um pouco da semana passada, tá? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela era a principal instituição da Idade Medieval, por volta do quinto século até o 15º século, ou seja, do 5 ao 15, por 100 séculos, 1000 anos, a Igreja era a principal instituição, não só religiosa, mas política, econômica, cultural e intelectual. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela estava em todo lugar e tinha muito poder econômico, cultural e intelectual. A gente viu um pouco também sobre o que eram as indulgências e a Santa Inquisição. As indulgências eram aquilo que a gente comentou que provinha da doutrina da penitência. As pessoas pagavam por perdão dos pecados, e a Santa Inquisição era o tribunal da Igreja Católica em que eles queimavam vivos aqueles que eles consideravam hereges. Nós vimos também um pouco sobre a vida de Wycliffe e sua luta pelo livre exame das Escrituras. Ele traduziu partes do Novo Testamento para o inglês, do latim para o inglês, a gente viu um pouco disso. E a gente terminou falando de John Hus e sua reivindicação da autoridade do Papa. John Hus, ele começou a questionar do porquê o Papa era tão rico e o povo era tão pobre. E a sua reivindicação não passou despercebida, tanto que ele foi queimado vivo. Então a gente viu um pouco disso, e hoje a gente vai falar, depois de 100 anos, como a gente viu semana passada, John Hus, meio que profetizando, diz que eles poderiam calar o ganso, o nome dele significava ganso, mas 100 anos depois eles teriam um cisne cuja voz eles não conseguiam calar. Esse cisne que ele estava citando era Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele nasceu em 1483, ele era filho de um pequeno empreendedor de mineração, o pai dele era minerador,
E ele nasceu numa família que estava começando a ter uma vida boa. O pai estava começando a ter um bom empreendimento, o empreendimento do pai estava começando a prosperar. E por causa disso, o pai dele podia proporcionar para ele estudo acadêmico. Podia proporcionar para eles tudo. Por volta dos 7 anos de idade, Lutero começa a estudar latim. E na época de Lutero, a escola não era muito pacífica para as pessoas. Quem falava alemão, em vez de latim na sala, apanhava, era vestido de burro. Crianças eram humilhadas porque não conseguiam aprender latim. Aqueles que aprendiam latim, tinham facilidade no idioma, eles prosseguiam o estudo acadêmico para a universidade. Aquele que não falava latim ia virar camponês, já que não tinha condição de tanto bancar o estudo quanto entender, porque era só em latim na época. Então, Lutero ele se saiu muito bem, apesar desse cenário, ele aprendeu latim facilmente, e ele se destacava nos seus aprendizados na escola, e ele seguiu a vida da universidade. Onde seu pai, e fez ele prometer, tinha esperança que ele se tornasse advogado. Falou para ele: Lutero, eu vou pagar seus estudos, você vai para a universidade, mas você tem que se tornar advogado. O pai dele fez isso na esperança de, justamente, a família dele, por causa do seu empreendimento, estava cada vez mais estabilizada financeiramente, e ele queria, por meio dos estudos de Lutero, que a família continuasse crescendo, tanto financeiramente quanto no seu status. Então, o pai dele envia ele à universidade para estudar direito. E ele vai à universidade, começa a estudar direito, mas numa visita à família dele, ele vai visitar a família dele na cidade natal dele, e quando ele está voltando para a cidade onde ele estudava, ele passa por uma grande tempestade. Tempestade de raio, trovão, sabe aquela tempestade de janeiro em São Paulo. Tempestade tamanha que um raio cai perto dele e ele, morrendo de medo, se joga no chão. E aí ele clama a Santa Ana, padroeira dos mineradores. E ele diz para Santa Ana, se me salvar, eu me torno um monge. Lutero não morreu na tempestade, ele chegou à cidade onde ele estudava e cumpriu a sua palavra para com Santa Ana. Então ele desiste da vida da universidade de Direito, começa a estudar teologia no seminário, no monastério, para se tornar monge. No monastério, e aí começa a vida de Lutero diante de Deus, ele se debruçava a encontrar uma coisa pela qual a gente já falou semana passada, que a maioria das pessoas daquele tempo temia e morria de medo, que era o inferno e o julgamento divino. Isso acometeu Lutero, assim como tantos outros. Então, Lutero, ele estudava horas a fio, tentando encontrar certeza de salvação, convicção. Isso machucava tanto a consciência de Lutero, que numa tentativa de se achar justo diante de Deus, de mortificar a sua carne, ele passava horas e horas orando. No monastério, ele tinha 6 cultos diários, 6 cultos por dia. Ele participava de todos. Ele passava dias e dias em jejum, sem comer nem beber água. E, principalmente, e aquilo que acometeu muito a saúde dele, ele passava madrugadas a fio, orando e estudando, principalmente nas vigílias que aconteciam debaixo de geada e frio, com uma fina coberta, buscando justificação. E aí a gente pode ver que, se a gente ouvisse o testemunho de Lutero hoje, que ele orava há muito tempo, e passava dias e dias de jejum, a gente pode achar um motivo louvável naquilo que ele fazia, mas não. Era pura ansiedade em descobrir uma pergunta a resposta de uma pergunta que parava não somente na mente de Lutero, mas na mente de todos da época. Eu fiz o meu melhor para Deus? Aquilo acometia Lutero de forma significativa. Significativa tanto que, ao conversar com seus professores e
os seus confessores, aqueles a qual ele confessava os seus pecados, eles tentavam acalmar a vida de Lutero, dizendo: calma, Lutero, não precisa de tudo isso. Mas Lutero não conseguia se acalmar diante de se achar pecador diante de um Deus tão justo e santo. Foi quando um confessor, amigo dele, disse para ele: Lutero, só se preocupe em amar a Deus. E aí ele exclamou: eu não amo a Deus, eu odeio Ele. Lutero odiava a Deus porque, na visão de Lutero, Deus estabelecia um padrão muito alto a qual nenhum homem conseguia chegar. E isso aterrorizou a vida dele durante todo o monastério. Ele termina o monastério e um superior dele, vendo o potencial na vida acadêmica de Lutero, fala: vai seguir o doutorado, vai estudar mais as Escrituras. E ele, relutante, mas segue. Ele termina esse doutorado em 1512. Em 1512 ele é chamado para ser professor na Universidade de Wittenberg. Ainda muito atribulado por essa consciência. E veja, essa consciência não só atribulava Lutero, mas muitas pessoas da época. Por meio da incerteza de não saber se Deus os aceitavam, eles faziam de tudo para ser aceitos por Deus. E Lutero, ele era assombrado por essa teologia e entendimento do evangelho que acometia a época. E como era essa teologia e entendimento? Diante do medo do fogo eterno de um Deus julgador, a igreja empregava mecanismos para que os homens tivessem participação na sua salvação. Isso, a pensamento da igreja na época, pensava que podia trazer mais segurança para a salvação dos seus fiéis. Mas foi justamente ao contrário que isso aconteceu. Pregando mecanismos, ou seja, você fazendo boas obras você vai ser salvo, isso se tornava um ciclo sem fim. Por quê? Ninguém sabia quando terminava. Eu já sou salvo diante de Deus? Eu fiz tanto, será que eu recebi a justiça pela qual eu luto para receber? E aí, uma frase em latim que regia a teologia da época, e aí me perdoa a pronúncia em latim, eu não sei como fala latim, mas a frase era facere quod in si est, que traduzida para o português significa algo parecido como dê o melhor de si. Então a resposta da igreja, da teologia, para as pessoas atribuladas por esse acontecimento de será que eu sou salvo, era dê o melhor de si. Vá fazendo. Era algo, como os historiadores eles chamam de teologia do pacto. O que era a teologia do pacto? Deus, ele era seu parceiro nessa peregrinação até a Cidade Santa, e quanto mais você fazia boas obras diante de Deus, mais Deus dava justiça a você, mais Deus te justificava. E, de novo, o problema é que isso não tinha fim. Era um ciclo eterno de ansiedade. Se hoje eu fiz muito para Deus, eu fiz muitas boas obras, e amanhã eu não fiz, qual é a minha situação diante de Deus? E era assim que era encarada a busca pela salvação na época de Lutero. Fazer boas obras, à medida que você faz as boas obras, Deus vai cooperando com você na justificação. Ou seja, a justificação diante de Deus é adquirida por meio do processo da vida do crente. Traduzindo para hoje em dia, e aí eu já ouvi muito essa frase, você provavelmente deve ter ouvido, já ouviu a frase, a salvação se conquista a cada dia? Era o que eles pensavam na época. E era isso que a teologia da Igreja Católica ensinava aos seus fiéis. Os mais distantes e pouco sensíveis a Deus e a palavra, achavam segurança nisso. Eu estou fazendo por onde Deus está me salvando. Só que os mais sensíveis e os mais perto da palavra ficaram aterrorizados, igual Lutero. Como eu citei semana passada, a igreja de Wittenberg, ela tinha uma escultura de Jesus Cristo assentado no trono, sobre um arco-íris, como um juiz, e uma espada saía da boca de Jesus.
Lutero não conseguia olhar para essa escultura quando chegava na igreja. Ele tampava os olhos de tamanho medo que ele tinha do julgamento. Então, a pergunta que os fiéis faziam, será que eu fui salvo agora que eu fiz tanta coisa? A resposta da igreja, dos padres, dos teólogos da época, era justamente a frase em latim que a gente leu: dê o melhor de si. E, de novo, um parênteses para a gente ver como isso até hoje é inserido no meio evangélico. Até hoje é inserido na nossa própria consciência. Quantas vezes a gente já ouviu e muitas vezes a gente já disse para si mesmo que a salvação a gente conquista a cada dia. Nós ainda queremos ter nossa própria justificação diante de Deus. O problema é que isso não tem fim. O problema é que isso que não tem fim, e quanto mais você fazia, mais você se perguntava se era o suficiente. Quanto mais você agia de acordo com aquilo que a igreja dizia, mais você se perguntava, será que agora eu fui salvo e justificado diante de Deus? E a resposta não vinha, e é isso que atribulava Lutero. Lutero, como eu disse, ele termina seu tempo no monastério, se torna doutor juramentado na Escritura Sagrada, muito ainda atribulado por isso. E ele vai dar aulas na igreja de Wittenberg. Estudos bíblicos, Lutero dava. Salmos, Gálatas e principalmente Romanos. E por dar os estudos bíblicos, Lutero ele se debruçava numa literatura muito vasta que a Universidade de Wittenberg tinha. Universidade de Wittenberg, que foi fundada por Frederico III, e é um nome muito importante para a gente guardar. Frederico III fundou a Universidade de Wittenberg, ele era príncipe daquele como se fosse um estado, como se fosse São Paulo, e Wittenberg era uma cidade daquele estado. E ele era muito apreciador da universidade qual ele fundava e muito apreciador de Lutero. E Lutero, por dar suas aulas, ele se debruçava nos seus estudos e tinha com ele uma literatura vasta de interpretação, de linguagem e por aí vai. E aí, uma hora, lendo o livro de Romanos, Lutero se deparou com Romanos capítulo 1, versículo 17. E eu vou ler para os irmãos, a gente leu semana passada, é bem conhecido, mas só para a gente entender aquilo que martelou a cabeça de Lutero. Romanos capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo ele vai falar o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Essas palavras entraram na mente de Lutero e ele não conseguia entender o que o apóstolo estava dizendo. E ele passou dias e dias meditando naquilo e tentando entender qual era a relação da fé com a justiça de Deus. Até que ele finalmente entendeu o que o apóstolo Paulo queria dizer. E aí eu vou abrir aspas para o próprio Lutero. Ele dizia o seguinte, é nesse livro aqui. Ele dizia o seguinte, abre aspas, noite e dia eu refleti, lembrou Lutero mais tarde, até que enxerguei a ligação entre a justiça de Deus e a declaração de que o justo viverá pela fé. Então compreendi que a justiça de Deus é a retidão pela qual, por graça e pura misericórdia, Ele nos justifica mediante a fé. Nesse momento, senti que nasci de novo e que atravessei os portões abertos do paraíso. Depois de se deparar com Romanos capítulo 1, versículo 7, Lutero nasceu de novo. Foi revelado a Lutero aquilo que estava escondido nas Escrituras. Lutero, como tantos outros, acreditava que o Evangelho proposto por Deus era um padrão para o qual se devia viver para ser salvo.
Mas, lendo Romanos, Lutero entendeu que o Evangelho é uma boa notícia de que Deus dá justiça a quem crê em seu Filho. Não era uma teologia de mérito ou de pacto. Não se conquista a salvação a cada dia, mas Cristo a conquistou na cruz, e aqueles que recebem são os que creem nele. Então, de uma preposição de se e então, ou seja, se vocês obedecerem, receberão justiça de Deus, agora era porque e portanto. Porque Jesus morreu por você e você crê nisso, portanto você é justificado diante de Deus. Isso mudou a vida de Lutero. Mudou a vida de Lutero, tanto que isso impactou fortemente os seus estudos, os seus ensinamentos, tanto na igreja de Wittenberg quanto na universidade. Essa revelação ao coração de Lutero livrou ele da assombração que acompanhava. Se ele não conseguia achar nele motivos de salvação, agora ele confiava na mão do Senhor que o salvou. Lutero, ele escreveu uma música baseada na sua experiência, da ansiedade até a convicção da salvação. E ele escreveu o seguinte: na masmorra do diabo acorrentado eu estava. A angústia da morte me tomou. Meu pecado noite e dia me devorava, no qual minha mãe me gerou. Minha angústia abundante veio a ser, a vida não me dava mais prazer, e o pecado em loucura me deixou. Apega-te a mim, então o filho falou. A partir de agora tu haverás de conseguir. Minha própria vida por ti dou, e por ti enfrento riscos do porvir. Pois tu és meu e eu sou teu, e teu viver é um com o meu. O velho inimigo não nos pode destruir. Lutero finalmente entendeu, e por entender, ele reavivou, por assim dizer, a doutrina da justificação de somente pela fé, a qual a gente viu muito no livro de Romanos, quando a gente estudou. E ele ensinava isso não só na paróquia de Wittenberg, como eu disse, mas também na universidade onde ele dava aulas. E cada vez ele era mais convicto e amadurecia mais a teologia, não baseada mais no esforço do homem de chegar até a Deus, mas na crença e na confiança de que Deus se fez homem e chegou a ele. E isso crescia em Lutero, ele ensinava isso e pregava isso, até que um dia, Johann Tetzel, um famoso e talvez o mais bem-sucedido vendedor de indulgências, lembra o que é indulgência? Aquele perdão monetário que a Igreja Católica vendia. Ele é chamado pelo Papa para fazer uma campanha pela Alemanha. Uma campanha para vender indulgências, para arrecadar dinheiro, para concluir a obra da Basílica de São Pedro em Roma. Eles precisavam de dinheiro para concluir a obra. Então, Tetzel, ele foi à Alemanha, e ele era tão famoso, mas tão famoso, que antes dele chegar num lugar, uma comitiva ia à frente dele, anunciando que ele ia chegar, para que as pessoas tivessem mais expectativa em comprar indulgências, perdão pelos seus pecados. E não só isso, mas os seguidores de Tetzel que iam à frente, eles faziam uma investigação, uma entrevista com todos os moradores daquela cidade para saber quanto eles podiam pagar. E aí Tetzel podia cobrar o valor equivalente a eles. Mas Tetzel não só vendia esse perdão de pecados. Tetzel ele levou além as indulgências. Ele começou a pregar que as indulgências podiam ser pagas pelos familiares vivos para familiares mortos. Ou seja, se você teve um ente querido que faleceu, você pode comprar para ele indulgências para que ele seja livre do purgatório, ele já falecido. E ele apelava para a consciência de familiares que sofriam com o falecimento dos seus entes queridos. E aí ele tinha quase que uma música, sabe esses jingles de campanha publicitária, de campanha política? Ele tinha uma que era: quando uma moeda caía no ofertório, uma alma ia para o céu.
Não só isso, mas Tetzel começava a vender indulgências para o perdão de pecados futuros. Ou seja, se você estava planejando cometer um pecado, você comprava indulgência e já estava perdoado. Isso se tornou ingresso para o céu. Porque as pessoas compravam tantas indulgências, aquelas que tinham muito dinheiro, que para elas tinham perdão para a vida toda. Então elas tinham comprado para o céu o seu ingresso. Tetzel ele foi muito bem sucedido na sua campanha na Alemanha. Ele arrecadou muito dinheiro para a igreja. Só que a comitiva dele passou perto da cidade de Wittenberg, onde Lutero residia, pregava e dava aulas. E aí, muitos fiéis da paróquia de Wittenberg, da igreja de Lutero, compraram as indulgências futuras, o que acreditavam ter um ingresso para o céu. E pararam de ir para a missa. Pararam de se confessar, pararam de ir para a igreja. E aí Lutero foi entender o que estava acontecendo. E aí as pessoas diziam, eu comprei a indulgência do futuro, eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais me confessar, eu não preciso mais ir para a missa, eu não preciso estar em comunhão mais, porque eu vou para o céu, eu comprei. E aí foi a gota d'água para Lutero. Lutero ele escreve as 95 teses que eram teses de debates acadêmicos, teológicos. Lutero queria mostrar para a igreja de Roma que aquilo estava errado à luz das Escrituras. E no dia 31 de outubro, portanto, ele prega na igreja dele, como era de costume em debates acadêmicos, e muitos historiadores contestam se ele realmente pregou, mas enfim, pregando ou não aquelas teses na porta da sua igreja, ele endereça as 95 teses dele para o superior de Tetzel, com a esperança que o superior colocasse a mão na consciência, falando, Tetzel está usurpando da doutrina da igreja. Ele está mentindo para vender indulgências e ganhar mais dinheiro. Só que o superior de Tetzel estava muito bem alinhado com o que Tetzel fazia. Pegou as 95 teses de Lutero e endereçou para Roma. Você vai se ver com o Papa, não vai se ver comigo. As 95 teses chegam a Roma, a conhecimento do Papa, e aí o Papa ele endereça isso a um teólogo de confiança dele, o Frederico, perdão, não é Frederico, eu vou achar o nome dele, mas enfim. O Papa endereça isso a um teólogo, e Lutero não sabia o que ele tinha acabado de fazer. Lutero não podia imaginar quais dali para frente eram as consequências do que ele fez. Isso é endereçado a um teólogo chamado Silvestre Masolini, que ele emite um documento com o título Diálogo contra as teses arrogantes de Martinho Lutero com respeito ao poder papal. Nesse documento ele escreve o que ele próprio fala como os 4 fundamentos do papado. Porque as teses de Lutero, em suma, eram contra as indulgências e falando sobre a justificação por meio da fé. Só que, quando Roma leu aquilo, eles se sentiram atacados pela autoridade do Papa. Para eles, Lutero estava atacando a autoridade do Papa em perdoar pecados. E aí, dentro das teses, Lutero levanta uma questão muito importante, que talvez essa pergunta quebrou a igreja de Roma. A pergunta de Lutero era se o Papa tem poder para perdoar pecados de pessoas no purgatório, porque eles acreditavam na doutrina do purgatório, pessoas morriam e iam para lá ser purificadas. Se o Papa tem esse poder de perdoar pessoas que estão no purgatório, por que ele não faz isso por amor? Por que ele não perdoa já todo mundo? Porque ele precisa de dinheiro para perdoar pecados de pessoas que estão no purgatório. E aí, Silvestro, ele emite esse documento, o Diálogo contra as teses arrogantes de Martinho Lutero com respeito ao poder papal, e aí ele descreve, para defender a autoridade do Papa, os 4 fundamentos do papado. E aí ele vai dizer o seguinte, deixa eu trocar de livro, o livro é grande. O que Silvestre disse no seu primeiro documento contra as teses de Martinho Lutero? Ele vai dizer o seguinte,
Os fundamentos declaravam que, primeiro, o Papa é praticamente o cabeça da igreja, embora de forma diferente da de Cristo. Vai ficar pior. Que o Papa não pode errar quando, em sua capacidade papal, chega a uma decisão, ou seja, o Papa não erra. Que aquele que não adere ao ensino da Igreja Romana e do Papa, como regra infalível de fé, da qual mesmo a Escritura Sagrada deriva poder e autoridade, é um herege. O que Silvestre estava dizendo para Lutero? Aquele que diz, com respeito às indulgências, que a Igreja Romana não pode fazer o que faz, é um herege. Ele emite isso, responde a Lutero. A gente vê por meio da história que Lutero, ele sabendo que chegaria esse documento, e aí a gente pode ver um pouco por meio da biografia de Lutero e por meio da história que Lutero era uma pessoa um pouco arrogante, que não gostava de levar desaforo para casa. E aí ele fica sabendo que é liberado esse diálogo contra ele, ele fica com medo, mas quando ele lê, ele ri de argumentos tão horríveis que alguém podia apresentar. Não só é liberado esse documento, mas Silvestre determina que Lutero tem que ir a Roma num período de 60 dias para se explicar diante da igreja e diante do papado. Lutero não vai a Roma, mas ele pede ao seu príncipe, Frederico, aquele que a gente já citou, fundador da, igreja, da Universidade de Wittenberg, ele pede que essa reunião aconteça na Alemanha. E aí, Frederico conversa com o Papa, fala com o Papa, e o Papa autoriza, o Leão X, o Papa da época, autoriza que essa reunião, essa entrevista que será, e interrogação que será feita com Lutero aconteça na Alemanha. E aí é endereçado uma pessoa do alto clero chamado Caetano, que vai à Alemanha para interrogar Lutero. Chegando lá, e aí a esperança de Lutero, naquele momento, era que, à luz das Escrituras, suas teses fossem debatidas pelos acadêmicos, para que a igreja mudasse o rumo pela qual ela estava. Ele tinha esperança que ele fosse ouvido e que as pessoas acatassem as suas reivindicações. Só que quando Caetano chega lá, Lutero viu que não era bem essa a intenção da igreja. Caetano, primeiramente, já vai na intenção de julgar e prender Lutero para levar a Roma. E aí, na primeira entrevista, Lutero percebe que Caetano não estava muito bem para a conversa. Na primeira entrevista, Lutero mal falou, Caetano só proferiu acusações contra Lutero. Aconteceu uma segunda e terceira entrevista, e Caetano, tão irado contra Lutero, diz que nem precisava vir mais, e aí Lutero fica sabendo que ele vai ser preso e levado a Roma. E aí, na cidade onde ele estava, ele organiza um jantar com seus amigos e familiares mais próximos, porque ele ia fugir, ele não queria ser preso. E aí, Frederico, o príncipe, fundador da Universidade de Wittenberg, muito apreciador de Lutero, fica sabendo disso e manda 2 cartas para Lutero. A primeira era pela surpresa dele ainda estar naquela cidade. Por que você não fugiu ainda? E a segunda era, fica tranquilo, não foge, eu vou ajeitar as coisas, você não vai ser preso sem ser ouvido. E aí Frederico conversa novamente com Roma, e, portanto, a igreja ela marca um debate na cidade de Leipzig, na Alemanha. E aí entra uma figura que era amiga de Lutero em 1517, o doutor advogado muito renomado chamado João Maier. Ele é escolhido pelo debate para ir contra Lutero, que feriu profundamente o coração de Lutero. Um amigo ia contra ele. Só que Maier foi muito esperto. Maier não desafiou Lutero para um debate. Ele desafia o amigo de Lutero, seguidor de suas ideias. E aí o nome do amigo de Lutero é quase impronunciável, viu, irmãos? Karlstadt. Vamos chamar ele de amigo de Lutero. Amigo de Lutero esse que tinha feito como se fosse uma sátira, uma imagem, tinha distribuído por aí, em que o ensinamento da Igreja Católica levava ao inferno e o ensinamento da justificação pela fé levava ao céu. A igreja não gostou disso. E aí Maier convoca o amigo de Lutero para o debate.
E aí, irmãos, foi uma humilhação só. O amigo de Lutero, ele não era muito bom orador e ele precisava, como eu, ficar conferindo os livros. E Maier era, assim, advogado, muito bem letrado, humilhou o amigo de Lutero. Lutero não foi convidado para o debate, mas apareceu lá. E aí Maier o pressionou de tal forma para que ele confessasse que ele acreditava que o Papa podia errar e os concílios da igreja também. Lutero nunca tinha chegado a pensar nisso. E aí a gente vê que, se primeiro a tese de Lutero começava na justificação pela fé, por essa pressão de Maier e estudando Jan Hus, lembra do Jan Hus que a gente falou semana passada? Lutero chega na conclusão, é verdade, o Papa erra, a Igreja de Roma erra, e a única autoridade para a Igreja de Cristo é a palavra de Deus. Então, Maier, ele humilha o amigo de Lutero, pressiona Lutero para confessar sua heresia e volta para casa achando que ganhou o debate. Só que, na época, e ali muito próximo da época, eu não sei bem a data, foi inventada a imprensa. O que era a imprensa? Antes as coisas eram copiadas à mão. A partir daquele momento as coisas eram imprimidas, impressas, com montes e com montes. Enquanto acontecia o debate, nas cidades da Alemanha, Lutero, ele confeccionava panfletos sobre a justificação pela fé e contra o papado de Roma. E isso começou a se espalhar pela Alemanha. Se espalhou tanto que o povo alemão via em Lutero um salvador. Alguém que podia tirar a Alemanha das mãos de Roma. Maier volta para Roma, falando que ganhou o debate. E lá, com o selo do Papa, eles emitem uma bula papal. Uma bula papal era um documento do que o Papa dizia, era assinado pelo próprio Papa. O que dizia a bula? Assim que a bula chegasse na cidade que chegou, quando alguém lia, os ensinos de Lutero tinham que ser queimados em praça pública na fogueira. Isso vem de Roma, só que quando chega na Alemanha, para distribuir pelas cidades, eles chegaram num ambiente completamente hostil. Todos estavam a favor de Lutero e ninguém estava a favor do Papa. Então, o que acontecia? Eles emitiam a bula papal, os cavaleiros chegavam numa cidade e falavam, todos os ensinos de Lutero têm que ser queimados. Eles falavam, tá bom. E aí eles pegavam os ensinos da igreja católica e queimavam no lugar os ensinos de Lutero. Então, Lutero não era mais só um pastor, um monge, um padre na igreja de Wittenberg, nem só um professor, ele era o líder de uma revolução contra a igreja católica. E aí, num belo dia, como eu disse, pela minha percepção, pela percepção dos historiadores e pela biografia de Lutero, Lutero era um cara que não levava o desaforo para casa. Ele fica sabendo dessa bula papal, e aí ele está na universidade com os colegas de trabalho dele, e com os alunos, e ele fala, quer saber? Vamos para o campo. Eles chegam no campo, fazem uma fogueira, e começam a queimar os ensinos da igreja católica. Não só isso, Lutero queima a bula papal. Mais adiante, Lutero queima como se fosse a Constituição da Igreja Católica. Para a igreja, aquilo foi a gota d'água. Não existia mais conversa com Lutero, e Lutero também não queria mais conversar com a igreja. E sabendo disso, sabendo o que Lutero fez, um membro do alto clero da Igreja de Roma exige que o imperador da Alemanha prenda Lutero. Chega no imperador, como se fosse o presidente da Alemanha, e fala, você tem que prender esse cara. Ele é herege e você tem que prender ele. Só que o imperador da época da Alemanha era Carlos V. E Carlos V, para ser eleito, ele foi eleito, e ele era eleito pelos príncipes. Carlos V, para chegar ao poder, ele teve que fazer muito conchavo político. E ele prometeu que ele não prenderia nenhum alemão em território, no solo do território do Império. Só que também ele prometeu para a igreja que ele lutaria contra a heresia no Império Alemão. E aí ele ficou nesse impasse. Novamente, Frederico III, príncipe de Lutero, príncipe do Estado de Lutero, intervém a favor de Lutero
e pede ao imperador que Lutero seja ouvido mais uma vez antes de ser preso. É isso que Lutero queria, ser ouvido. Frederico talvez estava estendendo muito mais, porque, como a gente viu, quando Lutero queima a Constituição da Igreja Católica, que era algo parecido com a Constituição, Lutero não queria mais conversa. Mas, para que Lutero não fosse preso e queimado vivo, Frederico pede a Carlos V, o imperador, que dê mais uma oportunidade de Lutero se explicar. E o Carlos V, imperador do Império Alemão, concede mais uma vez. E aí ele marca um evento, conhecido como Dieta de Worms. O que era uma dieta? Era uma assembleia política de um reinado, de um império. E aí, Frederico combina isso com o imperador, não prende Lutero ainda, vamos ter outra reunião, deixa ele se explicar. E ele vai a Lutero e fala, Lutero, vamos para Worms, uma cidade, lá vai ter uma assembleia, você vai se explicar, vai ficar tudo certo. Só que os amigos de Lutero, conhecendo a história de Jan Hus, falam, aconteceu a mesma coisa com o cara. Marcaram uma assembleia, ele foi achando que ia ser ouvido, grampearam ele e botaram fogo. Vai acontecer a mesma coisa com você. Lutero com medo, mas o príncipe Frederico assegurava a segurança de Lutero. Lutero, vai, eu próprio vou fazer tua segurança. Lutero vai até Worms. E aí, na sua viagem até Worms, Lutero passava por muitas cidades na Alemanha. E à medida que Lutero chegava na cidade, era uma festa generalizada no povo alemão, mostrando que ele tinha muita popularidade com o povo alemão. Ele tinha o apoio do povo alemão contra a Igreja Católica. Isso foi muito importante. E ele tinha tanto apoio que na cidade de Worms, onde foi marcada essa assembleia, essa dieta, os opositores de Lutero que vinham de Roma não conseguiam achar lugar para dormir. Eles chegavam e falavam, vou me hospedar aí. Qual é o seu nome? Meu nome é tal. Não, você não é amigo de Lutero, sai fora. Eles não achavam lugar para dormir mais. Lutero vai até Worms. E Lutero, ele era um homem corajoso e cheio de convicções. Só que essa assembleia era diferente dos debates que ele foi. Os debates aconteciam diante de teólogos e universitários das universidades da época. Só que essa reunião era com os príncipes e os nobres. Era como se alguém hoje fosse numa reunião com os presidentes da América do Sul e os governadores dos estados. E aí, Lutero ele entra na assembleia, diante desses presidentes e governadores, e diante dele é colocado os ensinos dele. E aí eles exigiam, retrata-se daquilo que você disse e pede perdão à Igreja de Roma e ao Papa. E aí Lutero, com certeza amedrontado por todo aquele poderio, como diz os historiadores, os reis do mundo estavam diante de Lutero. Ele pede um dia para pensar. Lutero vai pensar por um dia. E aí, no outro dia, quando eles se reúnem novamente, Lutero ele pede a palavra e ele dá uma resposta muito famosa. E ali ele sela, portanto, a sua divisão com a Igreja Católica. Ele diz o seguinte, diante dos reis do mundo e diante da Igreja Católica: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou por uma razão clara, sou limitado pelas Escrituras que citei e por minha consciência cativa a palavra de Deus. Não posso me retratar de nada, nem mesmo farei, uma vez que não é nem seguro nem correto agir contra a própria consciência. Não posso agir de outra forma, essa é a minha posição, que Deus me ajude. Amém. Os príncipes da Alemanha, que compareceram à dieta, à assembleia, ficaram muito impressionados com a coragem daquele jovem. Ele era jovem, ele devia ter uns 20, 30 anos. Só que a igreja não gostou nada, de novo. E quando Lutero vai embora,
E aquela foi a gota d'água para a igreja. A igreja decide na dieta, por meio dos príncipes alemães, que Lutero devia ser preso e morto. E Lutero, ele começa seu caminho de volta a Wittenberg. Frederico, de novo aparece, sabendo disso, Lutero vai ser preso e morto, avisam para ele. No caminho até Wittenberg, Frederico, ele sequestra Lutero e leva Lutero para o castelo mais isolado que ele tinha. Falando, Lutero, vai se esconder, senão a igreja vai te prender e vai te queimar vivo. E deixa, enfim, abaixar tudo que está acontecendo. E Lutero, ele fica mais ou menos por 1 ano nesse castelo, isolado de todos. E é lá que ele começa a traduzir o Novo Testamento do latim para o alemão, para que as pessoas pudessem ler a Bíblia. E assim, então, continuar a reforma que ele iniciou por meio das teses dele. É importante a gente notar nisso tudo. E aí, o ator principal dessa história, e aí da história da reforma, não é Lutero, nem os reformadores, Calvino, Zwinglio, Melanchthon. O ator principal dessa história é Deus. E como ele, na sua infinita soberania, cuida da igreja de seu Filho. E cuida de tal forma que trabalhou por meio da vida desses homens e mulheres corajosos para trazer de volta a igreja do Filho dele para as Escrituras. Então, sempre quando a gente estuda a história da igreja e a reforma, é sempre a gente bom ter em mente que esse é uma amostra do cuidado de Deus para com a igreja de Jesus Cristo. Na semana que vem, a gente vai ver como se desenrolou a reforma de Wittenberg, mesmo com Lutero fora, isolado para que não fosse preso e nem morto. Muito provavelmente, a gente vai ter a aula da semana que vem sobre o que foi o desenrolar disso tudo que Lutero iniciou, e aí a gente termina no domingo posterior falando do solas, da reforma. Essa foi a reforma na Alemanha, e aí a gente vai falar da reforma na Suíça, com Calvino e Zwinglio. Amém? Falei demais, vou beber uma água, hein? Se vocês tiverem perguntas, essa é a hora. Tudo certo, então? Deixa eu beber uma água para a gente orar. Vamos orar para que a gente tenha um culto abençoado, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor cuida de nós, Senhor, mesmo quando nós não sabemos. Muito antes da fundação do mundo, o Senhor Deus preparou um cordeiro para ser imolado no nosso lugar. Nós acreditamos fielmente, Senhor, na sua mão cuidadora e no seu braço forte, que ao longo das eras, ao longo das épocas, ao longo da história, mostrou o seu amor para com o seu povo. Nós te agradecemos, Senhor, pela palavra revelada a nós por meio do seu Filho Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor deu tudo quando enviou o seu Filho. Sabemos, Senhor, que aquilo que nos justifica é nossa fé e confiança na obra redentora e perfeita do Filho de Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe o nosso culto, Senhor. Por meio de Jesus nós entramos, Senhor, nos átrios e pedimos que o Senhor ouça os nossos louvores. Ouça as nossas súplicas, ouça nossas ações de graça, Senhor. Abençoa o nosso coração para receber a semente do Evangelho que será pregada, Senhor. Nós te agradecemos por meio do seu Santo Filho. Amém. Deus abençoe, irmãos.